O mundo digital é o único meio que pode atingir qualquer grupo de pessoas no mundo. Embora isso não substitua o envolvimento pessoal, as ferramentas digitais permitem que as pessoas compartilhem conteúdos e façam interações em questão de segundos. E é graças a isso que hoje podemos com facilidade levar a boa nova de Jesus aos fiéis. E um dos meios de evangelização é também pelo podcast. Para explicar essa iniciativa de como evangelizar pelos podcasts, eu recebo o reitor do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, em João Pessoa, na Paraíba, um amigo muito querido, Cônego Marcelo Arruda Firmo da Silveira. Boa tarde, Cônego Marcelo, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde. Acho que a gente está tendo algum probleminha lá com o Cônego. Perfeito. Agora, nós estamos retomando, enquanto retomam aí o contato com o Cônego, Marcelo, eu vou registrando aqui as participações. A Nilda Gonçalves, Curitiba, no Paraná, envia um abraço para o Padre Wellington, Caísa, e diz que acompanha o programa todos os dias. Elizabeth Leonel Tepiante, de Cariacica, no Espírito Santo, diz, boa tarde, poderia mandar um abraço para Demétrio e Elizabeth. Então, um abraço, Demétrio e Elizabeth, nós que agradecemos o seu contato aí. Recebi aqui também um recadinho da Ed Santiago. Ela diz, boa tarde, Padre Wellington, Deus abençoe vocês, padres desta basílica. Pede a bênção e pede também que a gente reze por ela, que está acamada, está usando um colete para poder ajudar no restabelecimento de sua saúde. Ela faz parte da família Filhos do Pai Eterno há 15 anos, todos os meses ela faz o seu gesto concreto. Obrigado, viu, Edi? Ela é de Salvador, da paróquia Nossa Senhora da Luz. Muito obrigado pela sua mensagem, pelo seu recadinho aí, querida Edi Santiago, de Salvador, paróquia Nossa Senhora da Luz. Diretor, voltamos o contato? Então, agora sim, o Cônego Marcelo, o senhor me ouve bem? Boa tarde. Escuto perfeito. Boa tarde, perfeitamente. Uma alegria, antes de mais nada, né, dizer aqui da gente poder acolher o senhor na TV Pai Eterno. Quero desde já aqui agradecer a oportunidade que o senhor me deu de ser acolhido aí no Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, na nossa querida cidade de João Pessoa, na Paraíba. E eu começo perguntando, né? Se alguém chegasse e lhe perguntasse quem é o Padre Marcelo, quem é o Cônego Marcelo, como o senhor responderia? Sou um servo de Deus que procuro fazer a vontade dele, vivendo a fé e tentando ensinar as pessoas o bom caminho para que cheguem ao alto. Perfeito. E o senhor tem quantos anos de padre? Basicamente. Vou fazer agora em novembro, dia 1º, 16 anos. Eu fui ordenado maduro, com 32 anos. Perfeito. Porque eu fiz uma experiência beneditina, monástica, fui monge beneditino. Então, o senhor foi monge quanto tempo? Fui ordenado antes? Já com 32 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Quando eu voltei um bom tempo. Sim, quando eu voltei de João Pessoa, eu comentei aqui com o pessoal da produção que me chamou a atenção o instrumento de evangelização que o senhor adotou para alcançar os seus paroquianos, seu grupo de amigos, pessoas que participam da evangelização que o senhor realiza aí em João Pessoa, na Paraíba, e até mesmo fora, acredito, né? Eu estava dizendo fora do ar que eu encontrei um outro padre de uma diocese aqui de Goiás que recebe o podcast que o Padre Marcelo grava todos os dias. Eu pergunto para o senhor, de onde surgiu essa ideia, padre? Eu estava num retiro do clero, e sempre levo algum livro espiritual. Sempre procuro levar para fazer as leituras, além da Sagrada Escritura. E nesse retiro eu levei as Confissões de Santo Agostinho e uma biografia de Santo Agostinho. Eu já sabia algumas coisas dele, já tinha um pouco de conhecimento dele e comecei a escrever
alguns tópicos. E quando eu olhei no papel, percebi que aquilo dali tinha ficado numa simetria muito interessante. E cada tópico, depois, eu coloquei alguns outros tópicos. E assim surgiu a ideia do podcast. E o mais interessante é que eu consegui gravar, isso foi em julho de 2019. O mais interessante é que eu consegui gravar esses podcasts, né, em uma manhã. É evidente que esses podcasts, eles são feitos de forma mais profissional. Então, comigo tem um rapaz que faz a gravação, que é o Gildásio, que eu tenho muita confiança nele, é uma pessoa de muito preparo técnico, e tem o Klaus Bento, que hoje mora em Londrina, mas é ele que faz a edição e coloca as imagens. Eu não opino nas imagens, então eu delego e eles colocam como acham conveniente. Agora, a voz é minha, o texto é meu e o pensamento é meu, a ideia, vamos dizer assim. E Cônego, o senhor também procura fazer... Qual que é o tamanho do podcast? Vamos falar de algumas características básicas aí. Porque um dia o senhor me falou sobre esta realidade até própria do momento. Acho que a gente retomou aí o contato com o Cônego. O senhor estava me dizendo, por exemplo, do tempo do podcast. Isso está relacionado a uma característica do tempo das pessoas, né? Do tempo, exato. O que é que eu percebo? As pessoas, elas não têm muito tempo. E a ideia do mês de agosto, com Agostinho, que eu estava em julho, lembra? Julho de 2019. Então, a ideia era jogar Agostinho para o mês todo de agosto, com 1 minuto. 1 minuto com Santo Agostinho, que nesse caso foi a vida dele, né? O início de sua maturidade espiritual até o momento derradeiro de sua entrega a Deus. Então, uma característica do podcast é o tempo. É evidente que pela nomenclatura, e você vai entender isso quando você faz pesquisas mais acuradas, o podcast ele tem diversas durações de tempo. A minha proposta é, para os podcasts inteiros de mês, 1 minuto, 1 minuto e 25, 1 minuto e 30. E para o setembro, por exemplo, com a patrística, segundas de patrologia, 5 minutos, 6 minutos. Aí é um tema mais, posso assim dizer, mais longo, embora seja um conteúdo conciso, porque nós estamos, evidentemente, vivendo em tempos onde as pessoas não têm muito tempo. E é claro que sempre tem uma crítica, e eu me faço essa crítica, às vezes o conteúdo ele fica como que quebrado. Porém, é um incentivo para que as pessoas estudem, para que as pessoas leiam, entendeu? É interessante eu observar isso que o Cônego está dizendo, porque eu recebo os podcasts e eles se tornam convites, né? Quando eu vejo lá uma ideia ou um ponto das confissões que o senhor está abordando, eu sempre procuro consultar ou revisitar a obra em si. Mas fala um pouco para a gente como é que o senhor faz essa divisão, porque o senhor fez no mês de julho também esse trabalho. O senhor já está planejando os próximos meses? Sim. O mês de julho foi feito em março. Uhum. São Bento foi feito em março e gravado em março. Todos os dias, evidentemente, num dia só. Então, por exemplo, as confissões, que eu estou aqui, com essa edição portuguesa, uma edição antiga. Então, o esquema está aqui. Eu coloco o esquema no papel. Não sei se dá para ver. Sim, sim. A letra, papel manteiga. Eu coloco o esquema, vou dar o exemplo de hoje, né? Até 26, Verdade das Escrituras. É o podcast de hoje de manhã. Então, amanhã tem 27, 28, 29, 30, tem o tema de amanhã, terminando com o dia 31. Eu não vou dizer porque é surpresa, tá bom? Então, essa distribuição se dá dentro da lógica da obra. A lógica da obra do determinado autor. Nesse caso, Santo Agostinho. Eu fiz também a quaresma com os padres da igreja. Então, cada dia, os 40 dias da quaresma, com os padres da igreja. E a Semana Santa, começando no domingo de Ramos, eu fiz a Peregrinácio Etérea, aquela monja, né, que no século III, IV, visita a Terra Santa. E ficou muito interessante, chamada Anastasis, um termo grego que significa ressurreição.
e a Semana Maior Anastasia, em torno da peregrinatio de Etéria, que ficou muito interessante também. Agora, padre, mais demorado. Eu pergunto, o senhor fez algum curso? O senhor procurou alguma capacitação para trabalhar com podcast? Como é que assim, foi um insight, foi uma inspiração mesmo de Deus? Foi uma inspiração, porque o meu jeito de expressar é a fala, é a linguagem. Então, eu não tenho curso de... Minha formação é jurídica. Eu tenho mestrado em Direito Canônico por Londrina, pela Gregoriana, e gosto muito de História da Igreja. Tive grandes professores, a exemplo de Dom Hugo Cavalcante, um monge beneditino, professor de Direito Romano, então, que me dá uma certa substância, né? Porque é um grupo de amizades e tudo mais. Então, a minha formação basicamente é essa. E o fato de ter a capacidade especulativa, e na capacidade especulativa, levar as pessoas a esse conhecimento e levar Cristo às pessoas, que é o mais importante. Agora, eu não tenho capacidade para muita coisa, mas Deus age pela graça. O senhor é bem modesto, o Cônego Marcelo é bem modesto, mas, Cônego, eu chamo a atenção por uma coisa, o senhor tem dimensão de quantas pessoas são alcançadas por esse podcast que o senhor produz? Vai para muitos países, vai para a Itália, vai para a Alemanha, vai para Portugal. Chegou um tempo aí para a África, eu acho que não está mais na África, porque esse padre missionário saiu de lá. Porém, muitas pessoas reproduzem. Tem um bispo no Brasil, Dom Adair José Guimarães, o bispo ali perto de Brasília, de Formosa. Ele coloca no seu programa de Formosa. É o único que recebe o do dia seguinte. Então eu mando para ele botar, porque o programa dele é 5 da manhã. Então todo mundo, às vezes, manda até para mim. Então vai para São Paulo. O cardeal de São Paulo recebe, já deu alguns feedbacks para melhorar. Dom Odilo Scherer. Então, assim, o grupo dos bispos do Regional Nordeste 2 também recebe. O pregador agora do nosso retiro disse que eles escutam. Então eu fico feliz com isso, né? E um frade agostiniano, lá de Vitória, Frei Sérgio, se eu não me engano, entrou em contato comigo para que eu pudesse ceder, para que ele pudesse divulgar na família agostiniana. E a única exigência que eu fiz é que se divulgasse de forma muito clara quem faz, as pessoas, a técnica e tudo mais, o autor, e que não cobrasse nada. Não pode ser cobrado, tem que ser de graça. Agora, existe um meio pelo qual quem está nos acompanhando pode receber esse podcast? Porque a gente está falando de uma coisa aqui que é uma ideia. Agora, muitas pessoas estão ouvindo, devem estar ficando curiosa. Padre, como é que é o podcast do Cônego Marcelo? Né? É só entrar no Instagram da paróquia. Paróquia Mãe dos Homens. Paróquia Mãe dos Homens, tudo junto. @ Paróquia Mãe dos Homens. Nossa Senhora Mãe dos Homens. JP, João Pessoa. Entrando no Instagram da paróquia, tem todo o acompanhamento, entende? E tem o meu também, o meu Instagram. Mas o meu Instagram tem algumas piadas, brincadeiras aí para não ficar uma coisa não muito bagunçada, entendeu? Tá certo. Cônego, eu sei que o senhor tem missa daqui a pouco, mas... daqui a 10 minutos. Eu acho interessante, porque quando o senhor me mostrou essa questão do podcast, eu chamei a atenção para outras pessoas também tomarem iniciativas parecidas para evangelizar. O senhor acredita que o propósito inicial do projeto, ele tem sido cumprido? Tem sim, tem. Porque o que a igreja passa, a crise que a igreja passa, não é apenas uma crise em relação à dogmática, ou à teologia, ou à moral. A crise é uma crise que dá às pessoas, muitas vezes, o sentido de ausência. E essa pandemia revelou muito isso. Nós precisamos estar presentes na vida das pessoas. Agora, como eu posso estar presente na vida das pessoas? De forma pontual, sem ser intrometido. Eu não quero ser intrometido na vida das pessoas. Então, para a minha comunidade de fé, para a minha paróquia, onde hoje eu sirvo, serve. E não precisam, inclusive, nem retornar que gostaram. O importante é escutar, meditar e, se assim quiser, divulgar. Se não, guarda o conhecimento,
porque 1 minuto dá muito bem para você reter pontos principais de qualquer tipo de obra. Imagine você ler as Confissões de Santo Agostinho na sua profunda densidade em 31 dias. É algo realmente muito interessante. E eu louvo a Deus pela essa ideia e eu quero que essa ideia seja de todos, não minha, porque eu quero que Cristo seja conhecido. Nós somos operários da messe e nós estamos todos na messe. Estamos na igreja e eu quero que todas as pessoas possam participar disso. Agora, Cônego Marcelo, eu pergunto do futuro. No caso, como é que o senhor está planejando para os próximos meses? Já existem temas já pensados? Como é que o senhor vai fazer nos meses seguintes? Porque o senhor sempre faz uma meditação com um santo ou uma temática dentro de um mês ou de um período litúrgico. E esses meses que virão agora? Setembro, outubro? Setembro já está pronto. Outubro não vai ter. Outubro eu vou descansar. Novembro não tem. Dezembro vai ter as antífonas do Ó, que já estão prontas também. Como é que é o nome? As antífonas do Ó, do Advento. Ah, sim. Do dia 16 até o dia 23 de dezembro, tem aquelas antífonas que nós cantamos, que é uma tradição beneditina, mas que toda a igreja, inclusive nos responsos do Evangelho do dia, tem aquelas antífonas. Ó sapiência, ó Emanuel, ó raiz de Jessé, ó sabedoria de Deus, entendeu? E Perfeito. Para a quaresma, sim, vai ter um período fevereiro e até todo o percurso da quaresma vai ter já uma ideia, que agora eu não vou falar, mas vou lançar. Tá certo. Cônego Marcelo, uma das características é a surpresa, entendeu? É verdade. A surpresa é importante. Claro. E eu acho que isso também faz com que as pessoas procurem conhecer, né? Então eu deixo aqui também o convite para as pessoas acessarem no Instagram a página da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens de João Pessoa, né, na Paraíba, para poder acompanhar a evangelização do Cônego Marcelo. Cônego, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou para poder realizar esses podcasts? Eu sei que intelectual não foi. Veja só, a dificuldade é que nós queremos falar muito em pouco tempo. Essa é uma das dificuldades. 1 minuto e 15, 1 minuto e 30, 2 minutos é pouco para uma grande obra, condensação, por exemplo, do pensamento de Santo Agostinho, ou de qualquer padre da igreja, ou de qualquer tema. Porém, tem cumprido o efeito. O efeito tem sido realizado, então isso é o que importa, né? Do ponto de vista da logística, eu não tenho um auditório. Eu prefiro fazer, e eu faço a mesa da minha casa, né? Você conheceu, e lá tem toda a capacidade de silêncio, e geralmente o Gildásio vai e nós damos certo. Ele consegue tirar os ruídos, aqueles mais barulhentos, e a gente fica com outra imperfeição, mas uma coisa bacana também é essas imperfeições, porque inclusive mostra que é algo muito, não é que seja primário, mas é algo que é muito de coração, feito de coração, com muito carinho, com muito amor. Tá certo. Cônego, quero agradecer, né, a oportunidade da gente conversar. Eu disse ao senhor que nós traríamos esse tema aqui para o programa Pai Eterno. Agradecer a oportunidade da nossa conversa e pedir ao senhor para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando e às vezes só veem os desafios da evangelização e não procuram ser solução, como às vezes é um podcast como esse na vida de tantas pessoas, né? A mensagem que eu deixo é mensagem de gratidão, né? Agradecer a delicadeza, a sua delicadeza, Padre Wellington, de me convidar para o seu programa. Agradecer aos telespectadores, aquele que está lá em qualquer rincão do Brasil e que se sente sempre tocado pelas nossas palavras. Tudo é de Deus. E porque tudo é de Deus, a graça dele sempre vem para nós. E é essa certeza que eu tenho. Essa certeza que eu tenho como padre, que eu vivo como cristão. E assim anunciar Jesus, que é aquele que traz a esperança plena. Ao longo de todo esse percurso da pandemia, eu estive presente com os meus paroquianos. Uma das grandes dúvidas que massacrou muito o meu coração, o fato da ausência. Mas eu me encontro com eles ainda hoje na Ave Maria. Às 6 da noite, onde eu estiver, a Ave Maria será rezada. Todo mundo sabe a Ave Maria, mas a presença com a face, sabendo
dos aniversariantes, por exemplo, hoje tem aniversário de Victória, 11 anos, de Dori e Sandra. Ou seja, já está na minha cabeça, a gente vai rezar a missa. Então, são pessoas que estão dentro do nosso coração e que essas mensagens, sejam os podcasts, sejam Ave Maria, ou qualquer ação de acolhimento que traz o sentido da fé para a nossa igreja. Eu quero ser solução. Em alguns pontos eu sei que eu sou. Isso para mim é o que me importa e o que basta. Os problemas eu sei que vão acontecer, as dores, as angústias, as tristezas do tempo, mas essas vicissitudes elas são efêmeras, são passageiras, e o que importa mesmo é saber que Jesus Cristo está sendo anunciado, sua Santíssima Mãe, e tudo isso é bom. Agradeço demais a sua atenção e que os redentoristas cresçam em graça e sabedoria. Muito obrigado, cônego Marcelo. Eu vou aproveitar e pedir a bênção para quem está em casa. Sabe como é que o diretor está me norteando do tempo? Ele fala assim, 3 minutos para a missa do padre, 4 minutos para a missa do padre, porque o senhor já está preparado, porque às 4 da tarde tem missa aí na paróquia, né? Exatamente. Dê a bênção. Faltam 3 minutos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus da esperança, que o Deus da paz e de copiosa redenção vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Vos dê saúde, saúde de alma, saúde de corpo. Livre vossa casa, vossa família, o vosso trabalho de todas as ciladas do inimigo. E vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Forte abraço, cônego. Muita bênção e graça de Deus. Bom revê-lo também. Também. Deus abençoe a todos. Tá aí, nós falamos com o cônego Marcelo, lá da cidade de João Pessoa, da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, tem feito esse trabalho de evangelização através dos novos meios, né? Através dos podcasts, onde ele tem esse contato com tantas pessoas, até mesmo fora do Brasil, uma iniciativa que é louvável no coração da igreja.